Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Paz. Eu estou um pouquinho nervosa, que é a primeira vez que eu vou conduzir lá. Mas eu quero deixar uma palavra que é em Romanos. Amados, começamos. Quero deixar uma palavra que é em Romanos 11:36. Porque dele e por ele são todas as coisas, para ele são todas as coisas. Essa semana que nós tivemos de culto, todos os dias falaram muito sobre isso, que nós podemos dar o todo nosso para o Senhor, né? Então, hoje o Senhor tocou no meu ontem, né? Eu até mudei o louvor, porque o Senhor tocou muito sobre essa palavra, para que nós podemos dar o nosso tudo para o Senhor. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por estarmos nós aqui nesta noite. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão a Ti, Pai. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de sermos filhos Teus, sermos chamados por Ti. Recebe, Senhor, de nós todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sempre, amém.
Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Só Ele a glória, né? Só Ele o louvor, só Ele a adoração, só Ele que é o santo, só Ele que é o rei, só Jesus que é digno. E nós somos somente os filhos. Amém? Somente Ele é tudo na nossa vida. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus Ele possa falar com cada um de nós. A partir de mim, não tenho nada para dar, nem para oferecer, mas aquele que está em mim tem todas as coisas que você pode ter na sua vida. É aquele que está na sua vida também, que tem todas as coisas para te revelar, para fazer de você mais que um vencedor, porque você está aqui, porque nós somos vencedores. Amém? Porque você não olhou para trás, você não olhou para a direita nem para a esquerda, mas você olhou para Jesus. E você está aqui. E que você se sinta abençoado, que você se sinta encorajado a saber que Deus tem algo para tratar com a minha vida e com a sua vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco diante de Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor é o meu Deus, que é o meu Senhor, que o Senhor é o meu professor, que o Senhor é o meu diretor, que o Senhor é o meu guia, que o Senhor é tudo aquilo que preciso, que necessito, Pai. Porque o Senhor tem a plena certeza de que eu não sei nada, Pai. Mas o Teu Espírito, aquele que está dentro de mim, que se move em mim, é o que eu desejo nessa noite. Que o Senhor venha trabalhar na minha alma, no meu espírito, na minha mente. Dai-me conhecimento, dai-me entendimento, dai-me revelação, dai-me sabedoria, Pai. Porque para Ti, Senhor, são todas as coisas. E para Ti, ó Deus, é o melhor. E por isso nós estamos aqui, ó Pai, unidos para servir a Ti. No nome perfeito e glorioso de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, querido. Deus que abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, podeis assentar. Podeis abrir a apostila de vocês na página 38. Hoje nós vamos aprender sobre o tema aspiração paulina. Amém? Vocês podem abrir a palavra de Deus também lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Amém? Todo mundo abriu sua apostila, todo mundo abriu sua Bíblia. Página 37, eu estava na outra página. Página 37. Corrigindo, página 37. E o livro é Filipenses 3, do 12 ao 17. Amém? Glória a Jesus. Podemos começar? Amém. Então vamos lá. A suprema aspiração do crente. Temos visto na sociedade atual muitos cristãos lutando arduamente pela conquista de bens materiais, fama, prestígio e poder. As pessoas querem a todo custo serem VIPs. Logo e urgente que venhamos refletir a respeito da verdadeira ambição do cristão. Cremos que o desejo maior do crente deve ser a conquista do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. De que adianta ter todos os bens nesta terra, ser VIP, ter prestígio e, no fim de tudo, não desfrutar da vida eterna com Cristo? O que é mais precioso para o cristão? Sigamos o exemplo da vida do apóstolo Paulo. Seu alvo era a pessoa de Jesus Cristo. Seu ideal, a sua aspiração, consistiam em conhecer mais do Mestre. Que Jesus Cristo seja o nosso maior alvo, até que venhamos ouvir: bem está, servo bom e fiel. Amém? Então aqui a gente pode ver que Paulo aqui já começa a dizer o que é aspiração. É a gente ter um comprometimento mais honesto e sincero com Deus.
né? Paulo está aqui, a gente vai ver mais adiante que Paulo já inicia aqui a sua carta, iniciando que o povo de Filipe estava um povo rebelde. É diferente dos dias atuais? Não é. Muitos cristãos que estão fora da presença de Deus, muitos estão se enganando, achando que está com Cristo e não está. Então Paulo, ele deixa aqui na carta de Filipos a instrução de que nós precisamos ficar atentos quem que é verdadeiramente traz os ensinos para o qual você esteja a Cristo. Quem que está representando Cristo para você? Pela palavra, pelo testemunho, pela pessoa que nós estamos nos tornando. Nós estamos tornando uma geração madura, mas nós temos uma geração que está se levantando. E nós precisamos ter esse evangelho conosco, para que nós possamos ensinar nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, nossos vizinhos. E Paulo, ele se preocupava aqui, por quê? Porque hoje a gente vê as pessoas não têm tempo para nada. É muito ocupado, né? Nós tivemos uma semana aí poderosa, e que esse poder esteja arraigado em sua alma, em seu espírito, em sua mente. Para quê? Para que você possa sobreviver os dias que estão vindo. Então, querido, não adianta eu ter bom carro, ter carrão, ter outdoor, ter na mídia, falar bem na mídia, ter um monte de coisa. Isso é importante? Sim, não deixa de não ser. É a sua profissão. Mas será que a nossa profissão ela é mais importante do que o vocacionado que nós temos com o Pai? Porque nós vamos aprender aqui que Paulo vai falar da soberana vocação. Todos nós somos vocacionados. Todos nós fomos chamados para o reino de Deus. Todos nós fomos escolhidos para um grande plano e propósito. Amém? Então Paulo orienta, amados irmãos, aqui de Filipenses, a prosseguir o alvo em busca da maturidade cristã. Então não dá mais tempo, ou é agora ou não é mais, não é verdade? Ou nós somos ou nós não somos. Chegou o momento em que verdadeiramente a palavra de Deus está se cumprindo na minha vida e na sua vida. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmão, sejam meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Amém? Então, a palavra-chave aqui na introdução: o desejo profundo de atingir uma meta espiritual, sonho e ambição. Então, eu estou com Jesus, certo? Vim para Jesus, Deus nos abençoa, estou sendo abençoada, estou sendo sucedida, mas e a vocação? Porque Deus nos vocacionou para algo no reino de Deus. Ninguém fica inútil na obra do Senhor.
Todo mundo tem algo para fazer no reino de Deus. Até as criancinhas. Nós temos o berçário. Quantas crianças não abençoa as tias ali? Não é verdade? Por quê? Porque ela está sendo um instrumento de vocação para essa tia, que está ali para cuidar de um bebê e que está ali para ter um posicionamento de instruir aquela criança com o seu colo, com o seu olhar, com o seu tocar e com sua fala também. Olha que importante isso. Então, nós temos que atingir uma meta espiritual. Qual é a meta espiritual sua hoje? Qual o grau espiritual que você pretende atingir no reino de Deus? Na lição de hoje, aprendemos que o alvo da vida do apóstolo Paulo era somente conquistar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Filipenses 3:8. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Bonito versículo, né? Lindo e maravilhoso, perfeito. Agora vamos trazer para nós, né? Nós entendemos aqui que Paulo, ele tinha um desejo de conquistar a excelência do conhecimento de Cristo. Então ele diz que ele perdeu tudo, que o que ele perdeu de nada valeria, que era lixo, porque o maior valor ele já tinha encontrado, que é Cristo. E às vezes nós valorizamos muitas coisas, não é verdade? Eu falo porque eu também não sou diferente, né? Às vezes a gente fica apegado a alguma coisa, às vezes a gente não quer sair da nossa ignorância, achar que tudo está bom. Não, Deus veio para trabalhar em nós e para compartilhar conosco no seu reino. Ele não veio para o mundo, ele veio para os filhos. Ele morreu para salvar todos quantos estão no mundo. Então eu e você moramos, mas não pertencemos, porque ele tem algo em comum com você e comigo. Aquilo que você acha que você não é especial, comece a atentar para a sua vida, porque é em Cristo que é o verdadeiro, eu considero, porque é no conhecimento de Jesus, do meu Senhor, porque eu perdi todas as coisas, mas o que eu perdi é lixo em comparado ao que eu ganhei. O versículo 10: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte no seu sofrimento e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, ele diz aqui que o que ele mais quer conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Qual é o maior poder da ressurreição que eu e você carregamos hoje? A nossa salvação. Sim ou não? Porque se não fosse por morte, ressurreição e por sangue, nós não estaríamos aqui, certo? Ok. Então, Paulo, semelhantemente a um atleta, o apóstolo se esforçava para alcançar esses objetivos, pois era consciente de que o exercício de aprender cada dia mais de Jesus exige labor e disposição para servir. Então, quanto mais eu me dou, mais o Senhor vai se revelar a mim. Por quê? Porque Paulo, ele começou a deixar que verdadeiramente Cristo revelasse quem ele era de verdade. E muitas vezes nós deixamos isso acontecer na nossa vida? Não deixamos. Porque quando Cristo começa a trabalhar em nós, que começa a revelar verdadeiramente quem eu sou,
a gente não gosta. A gente acha difícil, não é verdade? Mas Jesus achou difícil se colocar como imaculado, santo, perfeito, para morrer no nosso lugar. Paulo entendeu isso aqui na ressurreição de Cristo. E nós temos entendido que a ressurreição de Cristo é para que nós caminhamos e prossigamos cada dia mais para onde Ele preparou a nossa morada, porque a nossa morada não é aqui. Nós somos peregrinos aqui. Enquanto estivermos como os forasteiros e peregrinos, nós temos que dar testemunho, trabalhar e servir o Senhor. Você sabe muitas vezes que eu tive pensando algo na minha vida? Eu nunca tive problema de servir a ninguém, nunca, desde criança. Dos meus 7 anos, eu já lavava fraldas das mulheres que moravam lá na roça, eu lavava todas as fraldas. Sabe qual era o pagamento? Elas me davam abóbora, me davam queijo, me davam leite e eu levava para casa. Então, eu andei analisando, fazendo uma reflexão da minha história de vida, para mim entender o que Paulo quis me ensinar aqui. Porque, irmão, se eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, então Paulo estava convidando os filipenses a imitá-lo ele, e despertando a esperança de um dia receber a mesma recompensa que ele estava recebendo. Qual é a nossa maior recompensa? Não é morar de Cristo? Sim ou não? É, irmão. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que conquistar, nós temos que nos formar, nós temos que educar, nós temos que criar, nós temos que casar. Não é verdade? Nós temos que fazer tudo isso. Por quê? Porque Paulo, muitas vezes, irmão, muitos crentes acham que eles já são perfeitos. E às vezes julga os outros a partir do seu modelo de vida, qualidade de vida, né? De perfeição. Mas Paulo é bem consciente e logo ele toma uma decisão: esquecer das coisas que para trás ficaram, quando ele diz o prêmio da soberania. Eu estou aqui com Cristo. Eu quero algo que eu pedi a Deus, mas será que eu vou receber? Está demorando. Mas por que está demorando? Porque algo em mim ainda não está de acordo com a vontade de Deus. E Paulo estava chamando os filipenses para ser imitadores dele. Que Deus tem um vocacionado para cada um de nós, porque é Deus que escolhe você, é Deus que nos escolheu para o chamado. Eu não sou única, você não é único. Porque todos nós somos corpo de um reino, cada um tem uma função no corpo. E cada um tem uma habilidade para trabalhar para o Pai. E o Pai, ele se alegra nisso. E muitas vezes a gente não quer fazer o que o Pai nos chama para fazer. E aí a gente começa a olhar só o passado. Chegou o momento de nós fazer uma reflexão e avançar. Porque Deus tem coisas novas para nos dar. Deus tem coisas novas para revelar. Deus tem coisa nova para acrescentar na tua vida, no teu ministério, no meu ministério. Deus tem coisas novas para acrescentar na vida dos seus filhos, na vida dos meus filhos, na vida dos seus netos. Deus tem coisa para acrescentar maiores no reino ao qual nós estamos incluídos, que é essa casa de oração. Sim ou não? Amém? Amém?
Então a gente não pode, irmão, achar que tudo é cômodo, que tudo é difícil. As coisas só tornam difícil a partir do momento como você se vê. Mas a partir do momento em que você foca Cristo, o nosso foco é Cristo, que você foca Cristo, você começa a ver as portas se abrir ao seu favor. Você começa a ver milagres. Nós temos visto milagres divinos acontecer na nossa igreja. Mas há um trabalhar. Não foi da noite para o dia isso. São 41 anos. São formações de liderança forte, liderança que é compromissada, como Paulo está chamando você para ter um compromisso sério com Ele. Não é o ser uma coisa aqui, lá fora o ser outra. Não, o que eu tenho que ser aqui, eu tenho que ser em qualquer lugar do mundo onde eu estiver. Amém. Amém. O Evangelho, ele tem que me anunciar quem Cristo é na minha vida e na sua vida. Paulo estava chamando isso, querido. Amém? Então, objetivo, compreender qual a verdadeira aspiração do apóstolo Paulo, analisar a maturidade espiritual dos filipenses, conscientizar-se a respeito da verdadeira aspiração cristã. Aspiração paulina. Prossigo para o alvo. Para participar de uma maratona, o atleta tem que treinar muito e é preciso esforço, dedicação e trabalho para alcançar o prêmio final. Paulo utiliza nesse texto a analogia do atletismo, a fim de mostrar aos filipenses que o crente em sua caminhada também precisa se esforçar para conhecer mais a Cristo, deixando de lado os embaraços desta vida e o pecado, mantendo foco em Jesus. Quando o crente deixa de olhar firmemente para o alvo, corre o risco de tropeçar e cair, podendo até abandonar a fé. Vigiemos, pois em todo o tempo, na dependência do Senhor. Por que Paulo, ele considera aqui um atleta? Nós sabemos que todo atleta, seja qualquer formação que você tem, amém? Nós somos atletas de estudar a Bíblia, correto? Sim ou não? Nós temos todo domingo aqui escola bíblica, nós temos mestre formado para isso. Então ele é um atleta estudioso da Bíblia, certo? Ok. Então o que ele precisa? Para poder lhe trazer a melhor aula, o melhor instrumento. Ele precisa se conectar com... Exatamente, com Deus. Porque se Deus não direcionar e não orientar, vai chegar aqui e vai falar o quê? O que nós temos para dar um para o outro? Mas Cristo tem. A partir do momento que Cristo, Ele move em mim, e que Ele me direciona, e que Ele me vocacionou para o qual chamado, porque cada um tem que saber qual é o seu chamado. Qual que é o chamado da Maria Vilano? Há 10 anos, vai fazer 10 anos atrás, que Deus, Ele mandou estudar, eu fui me preparar, para quê? Para o chamado de quê? De libertação e de cura de alma. Então eu tive que fazer o quê? Me preparar, estudar pra caramba, me informar e passar um tempo aprendendo, continuo aprendendo. E nós estamos aqui servindo a Jesus. Errando? Erro. Falho? Falho. Mas quem que não falha na vida? O único que não falha é Jesus, que sempre está disposto a nos perdoar os nossos pecados, as nossas ignorâncias, os nossos anseios, aquilo que muitas vezes você duvida que Cristo é na sua vida. Não duvide não, querido, porque se você está na presença de Deus, você tem que ter a certeza que você é salvo. Porque Cristo, Ele não vai dizer que te salvou e amanhã você ter dúvida que não está salvo. Que Ele não é o Senhor da sua vida, que Ele não é o mestre da sua vida, que Ele não é aquele que te traz tudo o que você precisa e necessita. Paulo, ele começou a entender que sem Cristo ele não era mais nada, que sem Cristo saísse da vida dele era mais que lixo, ele já tinha perdido tudo, que era lixo. Mas ele tinha ganhado o prêmio da soberania, que é Cristo.
Então os filipenses, né, na sua caminhada, também precisavam se esforçar. Nós também precisamos nos esforçar. Irmão, todos os dias é falado da nossa igreja. A nossa igreja tem vários grupos para várias pessoas. De dizer que entra aqui e não tem alguém para acolher, não é verdade. Sim ou não? Né? Tem vários departamentos. Então, o que falta para nos mover é você olhar Cristo dentro de você. Paulo disse: quem eu sou em Cristo? Quem Cristo é em mim? Que atleta eu vou ser no reino de Deus? O atleta, ele come bem, ele treina bem, né? Ele tira horas para treinar, tira horas para ficar sós com ele mesmo. Quantas horas a gente tira por Cristo? Se Deus está falando que Ele precisa que nós prossigamos para o alvo, por quê, amados? Porque tem dias em que vivemos e vemos cristão querendo as coisas desta vida. Muitos que as coisas desta vida. Mas vemos o apóstolo Paulo aqui, irmão, abrir seu coração aos filipenses, revelando qual era o seu objetivo de vida, a sua razão de viver em Jesus. Sim ou não? Porque ele diz aqui, ó, aqui é o versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Só devemos avançar sempre em direção ao alvo, que é Cristo. Com Ele estamos seguros. Então, em Jesus vocês estão seguros? Em Jesus vocês podem conquistar os seus valores? Amém. Os seus valores como filho de Deus? Porque o que está faltando, você se valorizar como filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E eu me orgulho de ser filha de Deus. Eu me orgulho porque eu sou filha do homem mais importante da face da terra. Então eu não preciso ser VIP, eu não preciso correr atrás da mídia, porque eu já sou importante. Diante do mundo, diante dos homens, diante da qual Deus vai vocacionar e dizer: ó, Maria Vilana, você vai estar lá na intercessão, você vai ministrar a aula. Sim, Deus, eu vou, mas o que o Senhor quer que eu faça? Que eu desça. Hoje eu estou descendo, cada dia mais diante de Deus. Quanto mais eu me descer, mais o Senhor vai revelar a mim quem eu sou, para o qual a vocação eu fui chamada. Segundo, o sentimento de incompletude de Paulo. Deixa eu correr. Paulo sabia que havia muita coisa ainda de ser conhecida, por isso nunca corria sem meta. Então, na presença de Deus nós temos que ter meta. Qualquer coisa na vida nós temos que ter. Nós não podemos correr na presença de Deus sem ter algo para apresentar a Ele. Sim ou não? Né? Todos os dias nós apresentamos aqui a Deus. Todos os dias eu levanto: bom dia, Espírito Santo, dobro meu joelho, Senhor, cobre minha vida com teu sangue, lava a minha vida, meu trabalho, eu deposito todos os pacientes que eu vou atender hoje, como o Senhor quer que eu vou atender, o que o Senhor quer que eu fale, cobre minha casa, minha família, livra do mal, me leva e me traga, cobre toda a igreja. Eu oro por vocês todos os dias, querido. E às vezes eu oro, tem pessoas aqui que muitas vezes durante a semana aparece, eu estou lá atendendo, daqui a pouco eu estou atendendo, aparece, eu já falo: ó, cobre o teu sangue, Senhor Jesus, em espírito. Deus, Ele prova você.
Não é a prova maior do que o poder de Deus. Não é a prova maior que a palavra de Deus. Não é a prova maior que a sua vocação. O seu vocacionado, ele vai começar a ter uma divergência, um direcionamento a partir do momento que você se incluir nele, se encontrar nele. Amém? Amém. A gente vê sempre o testemunho do pastor e a Paula, do pastor aqui e a pastora Paula, que eles vieram para cá por uma carta, tem umas histórias. Como que eu cheguei aqui na igreja? Me arrastando, como cobra. Eu cheguei amarga. Não cheguei boazinha aqui. E quem me chamou de amarga não foi nem o nome da terra, foi Jesus Cristo de Nazaré. Eu perguntei, quem sou eu? Você é amarga. Era assim que eu cheguei. Mas vamos trabalhar para a soberania da vocação. Então, querido, é prosseguindo. 1 Coríntios 9, 26. Esse versículo é muito lindo. Glória a Jesus. Nove, 26. Diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Olha o que a palavra de Deus diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então nós não temos que estar na presença de Deus, mas nós temos algo na nossa vida. Você tem sua vida para trabalhar, você tem sua alma para abençoar ela, para limpar ela todos os dias, porque o pecado todo dia bate na nossa porta. Sim ou não? Bate. Não é só o pecado, é muitas outras situações. E nós precisamos cuidar de nós mesmos. Não viver, não dizer, mas eu não faço isso porque lá atrás, sabe, aconteceu isso. Mas a Bíblia está dizendo, esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para o alvo, prosseguindo para o alvo que é Cristo, irmão. Por acaso Deus é insuficiente, que Ele não tem poder de curar o seu passado, de libertar você do seu passado? Libertar você de perdoar alguém, libertar você que tudo aconteceu, por quê? Porque nós era tudo ignorante. Sim ou não? Nós era tudo do mundo ignorante, fazia aquilo que achava que estava bom e ainda contava para Deus e o mundo achando que estava abafando. Que vergonhoso, não é verdade? Sim ou não? É verdade, querido, né? E Paulo ele viu isso nele, que era ele. É seguidor do cristão matador e se tornou um homem excelente. Queria ser somente um dedinho dele, estava bom. Então, aí em Filipenses 3,13 diz: irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você está preso no passado, como que você vai exercer a sua vocação de Cristo, da soberania do poder de Deus na sua vida? Porque alguém fez algo. Eu vou falar algo aqui muito maduro. Eu fui abusada. E nem por isso eu esqueci minha vida. Entendeu? Hoje eu olho para mim e vejo o que o meu passado me fez. Me fez uma pessoa melhor. Me fez uma pessoa para amar, para perdoar.
para servir. O maior prazer que eu tenho é servir o meu Jesus, é servir a minha família, é servir a minha casa, é servir o meu irmão, seja em momento que for. Aprenda a servir você, queridos. Se você não aprender a servir a sua pessoa em Cristo Jesus, como que nós vamos alcançar algo maior em Deus? Não tem como. Deus, ele vai estar dando para aqueles que estão se doando. Sim ou não? Sim. É verdade ou não é, pastor Márcio? Sim. Quanto mais eu me desmancho de mim mesmo, de quem eu sou, mais Deus vai. Mas você precisa ter coragem de dar a sua carga. Porque Cristo fez isso. E Paulo estava dizendo, foi Ele quem deu a cara dele para morrer em ressurreição de cruz. Pela soberania do seu poder, da sua graça, que nós estamos aqui, queridos. Nós não somos nada, não. Nós não somos pessoas boas, não. Nós somos mal mesmo. Que todos os dias nós precisamos nos policiar e nos admitir que nós somos sanguíneos, somos coléricos. Que nós precisamos ir atrás dos frutos do Espírito. Não é verdade? Porque as pessoas que vão para o vocacionado são pessoas que têm fruto. Você está trazendo sua família, você tem fruto, então cresça. Paulo está dizendo, você está trazendo sua família. A família é difícil, mas não é impossível. A obra não é impossível de a gente servir Jesus. Só basta nós amar Cristo, como Ele deve ser amado, ser exaltado, ser glorificado, queridos. Talvez você esperasse uma aula aí de teologia. Eu não sou muito boa de teologia, mas eu estou falando aquilo que o Espírito Santo disse assim: Deus quer que avançamos e que nós avançamos e que a gente responda o nosso chamado. Responda o seu chamado ao Senhor. É de varrer, é de lavar. Eu comecei lavando o banheiro. Ninguém começa lá de cima, é lá de baixo. Amém? É de baixo. É lavando o banheiro, é esfregando aqui. Isso aqui era encerado. Usava aquela cera, né? Que chega, deixava aquele brilho que viu o chão, botava as cadeiras, né? O Rubi lembra. O Rubi é da minha época. Aqui, irmão, era cheio de cadeira. Eu deixava isso aqui brilhando, brilhando. Esse aqui não tinha esse pisinho bonitinho, não. Era terra mesmo. A gente fazia café, que a cantina era aí, onde era essa grade aí. Era barro. Quando chovia, não tinha condição de trabalhar. Verdade? Então, querido, é prosseguindo, é pelo chamado. Deus quer saber quantas vezes falhamos. Quantas vezes falhamos? Em vez de saber quantas vezes tivemos êxito. O falhar é muito importante reconhecer. Falei com meus pastores, falei com meu irmão, falei com alguém. É bom reconhecer. Paulo falhou na vida com os irmãos de Cristo? Falhou? Falhou sim. Mas ele foi colocado no chão. E o que envolveu ele? Como que Cristo apresentou-se a Paulo, que era Saulo? Com a maior glória que um homem pode ver da presença de Deus. E nós temos que ver essa glória aqui curando e libertando, querido. Nós tivemos a semana de poder e nós temos que praticar o que nós ouvimos de cada pregador. Porque ninguém subiu lá para pregar, não, eles subiram lá pregar porque Deus usou,
porque Deus nos fez assim. Acredite no que, se você falar glória a Deus, aleluia, acredite no seu glória a Deus e aleluia. Acredite no poder da sua oração. Acredite naquilo que você fala para o Senhor, e você será sucedido. Às vezes nós falamos para meio século de pessoas. Psicólogo não cura, médico não cura, ninguém cura. A única pessoa que tem poder de curar é Jesus Cristo de Nazaré. Mas Ele vocacionou eu e você. Então vamos nos colocar como devemos ser diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nosso foco esteja em nossas portas, em nossas pontes, e não nas nossas fraquezas. Por quê? Porque aqui, preste atenção em seu foco e exalta as obras do Senhor. Não acredite nas mentiras de Satanás. Não fica acreditando em coisas que estão acontecendo aí na mídia, não, querido. Preste atenção no que acontece dentro das igrejas que você serve. Aleluia. Nós temos coisa boa aqui. Temos ou não temos? Eu tenho. Eu não preciso ir para outro lugar. Eu não preciso. E sou muito honesta em dizer, teve um tempo na minha vida que, se eu tivesse olhado para a mentira de Satanás, eu estaria perdida. Mas mesmo com a minha ignorância, o Senhor teve misericórdia de mim. Por quê? Porque quando eu entrei aqui, eu recebi uma palavra de Deus na minha vida. E essa palavra perdura eu até hoje aqui. Porque se eu tivesse saído, eu tinha sido envergonhada, como muitos outros foram. Então, ouça a voz do Espírito. Ore ao Senhor. Busque a face do Senhor. Busque essa comunhão com o Senhor. E saia da ausência daquilo que você é fraco. Se você é fraco para determinada coisa, a Bíblia diz lá em Tiago 4,7: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quando você está, o capeta está aqui te tentando, mas você diz: resistirá o diabo, ele fugirá de vós. Deus é com você. Deus, Ele tira essa porta e abre a porta, você atravessa e você é liberto, você é curado. A libertação vem quando eu reconheço o poder da palavra no momento em que eu necessito ser liberta e ser curada. Amém? Aleluia. A cura vem quando você acredita que Deus está ali curando, que o Espírito está se movendo, e Ele está se movendo aqui. A maturidade espiritual. Filipenses 3, versículo 15: todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Amém? Isso não quer dizer também que eu concordo com tudo, mas eu busco a Deus. A gente tem que buscar a Deus, porque o que a palavra diz, para mim está ótimo. Se eu abrir a palavra e dizer: Senhor, me dá uma resposta tal, e Ele falar assim: Vilane, se humilhe, eu vou me humilhar, porque na humilhação que Ele vai revelar a verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o engano espiritual nós já entendemos. Agora, a maturidade espiritual. Somos perfeitos? O vocábulo perfeito, empregando por Paulo nesse texto, tem um sentido especial, pois se refere à maturidade espiritual, em termos de recebimento do benefício da salvação, do benefício da obra perfeita de Cristo no Calvário, como eu falei ainda há pouco. Todos nós já alcançamos tal perfeição. Nesse sentido, a nossa salvação é perfeita e completa. Segundo o comentário bíblico Beacon,
Quando a expressão paulina refere-se aos filipenses, tratando-os de perfeito, neste versículo apresenta-os servindo a Deus no Espírito, isto é, não confiando na carne. Olha só que interessante, né? Aqui Filipenses 3:3, que diz assim: porque nós, e que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Então, em quem você confia? Em Deus. Não é no seu poder, não é porque, né? Não, nós não somos poderosos não, mas poderoso é Deus. Poderoso é Jeová. Em todas as áreas da nossa vida Ele é poderoso. E Ele vai se tornar cada dia mais eficaz, conversando, falando com você, ministrando a você, quando você diz: aqui estou, eu sou sua filha, você é o meu amado, você me amou, você me escolheu, eu tenho valor, eu sou importante no seu reino, eu sou importante na minha casa, eu sou importante na minha família, eu sou importante como filha, eu sou importante como serva, eu sou importante como irmã em Cristo, eu sou importante como irmã biológica. Nós somos importantes, mas é da forma como se vê. A Bíblia diz: assim como imagina bem a sua alma, assim você é. Então não tem como Deus acrescentar em você se você está lá atrás. Não, é as coisas da frente que nós temos que buscar. As de trás já passou. Eu não tenho mais 14 anos quando eu cheguei aqui. Eu envelheci aqui, estou envelhecendo aqui. Os anos passaram. E nesses anos eu fui bem-aventurada. Porque Deus me achou, porque Deus me escolheu. Amém, queridos? Amém. Irmãos, eu vim aqui adolescente. Eu não tinha um pai e uma mãe, eu chorava dia e noite. Eu sempre fui família e vou morrer família. Eu amo a minha igreja, eu amo vocês. Vocês não sabem o amor que a gente sente quando a gente vê um ente querido doente. A gente ama demais. Por quê? Porque é assim que Cristo nos ensina. Eu amo minha alma, então eu me compadeço pela alma de vocês. Isso que Paulo está dizendo. Ame você em primeiro lugar. Saiba quem você é. Porque você não vai levar em conta. Porque você responde grosso. Porque não, você não vai mais ligar para isso. Porque a sua mente está em Cristo. Glória a Deus. Os meus lixos eu já perdi. Eu quero é Cristo. Amém? Nós queremos é Cristo. Então, querido, devemos manter o foco espiritual. Vamos manter o cuidado para não nos considerarmos a palavra, né, como inanimado, desanimado. Não, a palavra ela tem poder. Porque eu vejo isso todos os dias na minha frente. Como Jesus tem poder sobre a nossa vida. E através de nós. Cada um lá no seu trabalho vê isso. Se você não tem prestado atenção, preste atenção. O poder que você carrega sobre a sua vida. Em momentos, em situações em que você está inserido. É deixar Jesus ser por completo. Será? A Bíblia não fala será. A Bíblia não tem astrológica. A Bíblia é sim, sim, não, não. Então preste atenção, irmão, para não ficar morrendo, né? Não ficar morrendo aí na sua fé.
Tem muitos cristãos morrendo no sentimentalismo, né? Está minando a sua fé. Vamos sentir a glória de Deus. Vamos arraigar esse sentimento aí com a força, o sangue de Jesus Cristo, que tem todo o poder no céu e na terra. Pelo sangue nós estamos aqui, pelo sangue nós estamos respirando, pelo sangue as coisas, tudo subsistiu na face da terra, porque Ele derramou, e Ele estava lá sozinho. Mas no último respiro Ele levou alguém, Ele mostrou o amor que Ele tem pela minha alma e pela sua alma, pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério, pelos seus filhos, pelos seus familiares que ainda não estão. É difícil, irmão, mas ó Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer uma obra. Irmão, é o inverso. Em vez de eu ficar cada vez mais remoendo, não, Senhor, me ajuda a ter amor, para que eu possa ver essa família restituída, para que eu possa ver a igreja, eu e minha igreja. Irmão, quando eu dei aquela aula passada, que eu falei para Deus, Deus, eu não quero minha família tem um nome, mas o que eles estão fazendo? Nada. Comecei a orar. O meu irmão, até eu falei para a pastora Paula que ele não estava mais indo na igreja. Irmão, meu irmão vai casar, meu irmão está na igreja, meu irmão voltou a ser dizimista, meu irmão vai ser curado do câncer, porque ele vai vir aqui dar o testemunho, por causa de que? Das nossas orações, querido. Glória a Deus. Irmão, nós não estamos só e nem abandonados. Paulo diz que nós precisamos, né? Paulo, ele constata essa realidade com os crentes de Coríntios. 1 Coríntios 3, 1, 4. Eu achei muito lindo esse versículo e eu vou ler. Olha o que diz 1 Coríntios 3, do 1 ao 4. Vai dar tempo, só pode começar. Hoje eu estou indo rápido, né? Compreende, cooperadores de Deus. Olha o que diz esse versículo aqui. Eu achei muito lindo quando eu estava estudando. Eu, porém, irmão, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais. Paulo dizendo, como a crianças em Cristo, eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Aqui. Às vezes nós somos igual a esse versículo, sim ou não? Somos, querido. Nós somos. Mas Paulo está dizendo que não é, chegou o momento do amadurecimento. Nós temos que amadurecer. O amadurecimento é bom. Amém? É muito bom o amadurecimento. Outro dia eu me peguei dizendo, oh meu Deus, se eu tivesse um pensamento assim, eu acho que eu tinha avançado mais. Mas eu posso avançar. Eu não estou parada. Não, estou servindo a Jesus. Todos os dias eu sirvo a Jesus. Todos os dias. Todos os dias. Tem um convite para orar todos os dias. Tem um convite para abençoar. Irmão, isso é maravilhoso. É maravilhoso porque nós não somos nada. Mas eu estou me doando naquilo que eu posso para o meu Senhor. Para servir a minha igreja de uma forma abençoada, de uma forma ampla, na amplitude do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele tem abastança. Ele não é só ele, é abastança. Amém? Paulo tinha isso aqui em Filipe. Então, irmão, não vamos mais ficar no mimimi, não. Vamos avançar por mais. Eu quero mais Jesus. Eu quero mais estar com meu Deus.
Eu quero mais falar para Deus quem eu sou. Às vezes a minha oração, irmão, são muitas coisas que eu coloco diante de Deus. Tenho defeito? Tenho. Somos perfeitos? Não somos. Então só devemos colocar a nossa confiança em Deus. Alguns em Filipos se achavam perfeitos, e isso é que não precisavam. Isso não precisava. Alguém já se submeteu sobre a autoridade, sobre nossa vida. E isso é muito precioso. Nós temos a autoridade de Jesus para orar, para repreender qualquer coisa que esteja atrapalhando a nossa vida. Qualquer coisa que esteja influenciando de mal, de errado, de me disse daquilo. Nós temos autoridade. Eu chorei, esse dia atrás eu chorei muito. Chorei muito, porque eu servi meu Jesus o dia inteiro. Eu cheguei aqui, eu queria ajudar, e depois eu fui criticar. Mas eu não fui falar para ninguém, eu fui falar para o meu Jesus. Amém? É para Ele que eu tenho que falar. Amém? Terminar 15? Ok. Então eu estou no... Eu termino... A semana que vem nós vamos falar a partir do cristão deve andar, tá bom? Então vai ficar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, porque é isso que Deus tratou comigo. Amém? Espero que trate com vocês. Amém? Amém. Pense, analise, faça uma análise. Olha que coisa interessante. Eu tenho trazido isso e isso tem dado muito resultado. O mês tem 4 semanas. Na terceira semana, tira aquela semana para você fazer uma análise de tudo aquilo que você está fazendo todos os dias da sua vida, até a hora que você deitar, quando você levantar. Quando for no outro final de semana, você pega tudo que você anotou e você vai lá confrontar. Você vai confrontar você. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Você vai entender mais os seus sentimentos, seus pensamentos, mais as suas emoções, mais o que você precisa entender, mais o que você precisa valorizar, aquilo que você está deixando aleatoriamente. Amém? Isso é muito bacana. Terminei. Glória a Deus. Deus abençoe, Amém? pastor. Obrigado. Aplauda o Senhor Jesus. Eu me empolgo, eu gosto de Jesus.